Isso antigamente não existia. Simplesmente o curso era anotado. Esses são os aspectos relevantes em si. Isso é uma outra visão muito deturpada. Ela não retira a atribuição. Simplesmente, o processo anterior, o processo que ainda vigem, não para aplicação, mas todos nós que temos já formados a atribuição, não vai ser mexida essa atribuição. Mas o nosso procedimento, o nosso curso, quando cadastrou, era simplesmente uma concessão padrão. Era o artigo 7º ao civil, o artigo 12 ao mecânico, o 13 ao metalurgista. Isso é a mudança do paradigma. Na realidade, ela vai dar atribuição ao que o curso está ministrando. A gente já pegou vários casos de universidade lá no processo de cadastramento. A UF, por exemplo, é uma que voltada. A UF, a unidade que é localizada em Volta Redonda, ela tem um curso voltado específico, com o objetivo de atender o pessoal da área da CSN. Ela tem uma característica que é evidentemente na área de metalurgia, apesar de ser mecânica. Então, ele tem um diferencial naquela área. O curso da UF aqui não. Ele é evidentemente mecânico. São dois cursos de engenharia mecânica e o profissional sai lá com atribuições distintas. Então, essa característica ele não retira, simplesmente é o que foi concedido ao profissional. Permite uma mobilidade no futuro. É isso que eu falei em relação ao profissional poder sair de uma área que ele já atua e entrar numa outra área. Aí eu sou formado na área de mecânica, vou fazer mestrado na área de produção e vou ter atribuições específicas para aquela área após o cadastramento do curso. É o caso que a vedação ocorre. Citei um caso específico, por exemplo, o 235, isso aí é de engenharia de produção, é a resolução que ainda vige ao profissional da área de engenharia de produção, depois que ele tiver matriculado, aquele que já tiver matriculado em si, a partir de 1º de julho de 2007, ele não mais receberá essa atribuição por esse normativo, somente pela 2010. No site do CREA, a gente consegue essas informações que, na realidade, são evidentemente voltadas para as instituições de ensino, que é o primeiro passo, onde, na realidade, elas têm que estar cadastradas por esse normativo, para que os seus egressos consigam fazer a opção quando da solicitação do seu registro. Então, tem todas essas informações lá. Se você puder só alternar aí, Elza. Isso, pode só fechar, depois aí eu deixo o canal de contato do pessoal, que tem um e-mail aí também. No site do CREA direto, por favor. Só direto, pode entrar. Nesse menu do lado que tem aqui, você tem serviços, por favor, serviços. Tem 3 entradas, inclusive, que a gente discutiu muito isso lá, quando foi, mas eu não vou achar em serviço, então eu acho em um outro aspecto, eu acho através de entidade e instituição. Mas eu não vou achar isso, então eu acho legislação. Você pode ver que tem 3 entradas, a entidade e instituição, sem a instituição de ensino, ou legislação, resolução 1010, ou em serviço, resolução 1010. Qualquer um dos 3, ela precisa entrar. Entidade, pode ser legislação, resolução 1010. Ela foi destacada aí exatamente com o objetivo de atender as instituições. Existe uma série de documentos, existe um processo, na realidade, que a gente faz essa análise preliminar antes dos colegiados deliberarem. Entre em cadastramento institucional, por favor. Só clicar em cima. Aqui tem todas as orientações para as instituições, ela consegue dar download dos formulários, ela preenche esses formulários, existem uns padrões de formulários estabelecidos nesse normativo pelo Conselho Federal. Ela consegue tirar dúvidas, baixar um checklist para a documentação que tem que ser apresentada, está entrado isso no CREA, tem o nosso canal de contato aí, no caso de dúvidas, com o objetivo de quê? Atender esse egresso no futuro, quando ele vier solicitar ou a sua extensão de atribuições, ou o seu cadastramento, tá? E a gente, na realidade, esse processo, em alguns casos, é um processo longo, porque ele tem quase 4 instâncias, porque as instâncias, na realidade, não dependem só, eu vou passar pela Comissão de Educação ou pela Câmara, o plenário ou o CONF. Em alguns casos, esse que eu citei, por exemplo, mecânica, ele passou só pela mecânica, porque a metalurgia também está contemplada naquela Câmara, a Câmara especializada em mecânica e metalurgia. Tem casos de cursos, o engenheiro de controle e automação é um. Em função da característica do projeto pedagógico, o processo daquela instituição, daquele curso, passa pela Câmara Mecânica, pela Câmara Elétrica, ou ainda por uma outra qualquer, e isso é uma instância, cada um vai definir as atribuições em sua área. Vale a pena depois, em função do tempo, não vai dar para abrir todos
as informações, mas vale a pena depois, até na tela anterior, você consegue ver as tabelas que existem no anexo da Resolução 1010. Aquilo ali são os códigos que vão ser as atribuições dos egressos no futuro. O trabalho das câmaras nesse momento é o quê? É fazer essa análise do projeto pedagógico, do perfil do profissional e estabelecer as atribuições. A gente já viu isso na prática, que o retorno disso foi interessante em uma instituição específica. Depois de todo findado o processo, ela teve uma restrição, na realidade foi uma não concessão, de um engenheiro mecânico, mas o curso dele não era voltado para a área de refrigeração. Ele não tinha nada daquela área. Saiu o egresso, o seu egresso, quando entrou no mercado de trabalho, foi trabalhar justamente, foi procurar emprego justamente numa área de uma empresa de refrigeração. Aí ele não conseguiu assumir a responsabilidade técnica por aquilo, foi reclamar no CREA, olha, o curso seu não tem. O que a instituição fez? Chamou o egresso de volta, fez uma implementação no módulo, deu aquele módulo de novo para que ele conseguisse a revisão da sua atribuição. Ou seja, a experiência, na realidade, vai ser adquirida, lógico, durante o trabalho, mas para que ele consiga trabalhar naquela área, ele tem que ter atribuição profissional para isso. Então, ali você tem, naquela informação, você tem, na página, só entra de novo você pode ser em serviço, isso. Resolução 1010. Nesse link vocês têm as perguntas mais frequentes, que na realidade isso é do próprio Conselho Federal, a própria resolução, os seus anexos e a tabela de títulos profissionais. Tudo isso, na realidade, é voltado para as instituições, lógico, aos alunos, para saberem aonde eles estão atuando, porque não cabe, por exemplo, eu não posso pedir revisão das minhas atribuições, para ser formado. Posso pedir extensão, faço uma pós-graduação, peço extensão das atribuições para aquela área, para aquele curso. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha dado essa informação geral que eu tenho aqui, tá? Mas fica esse contato aí, ó, se quiser deixar o telefone de contato no final da apresentação. Tem um telefone, tem um e-mail de contato com a gente, na realidade, recebe muitas demandas das instituições de ensino, porque o nosso objetivo é o cadastro das instituições. A gente tem atuando, tanto eu quanto o Júlio, nessa área já há 2 anos, objetivando esse cadastro que é o que vai permitir aos egressos de ensino futuro. A relação disso é muito grande. A Aline fez alguns comentários aí, você vê como é que a relação fecha, não só na hora dela buscar um profissional no mercado de trabalho para atuar na empresa dela, ela precisa de um especialista naquela área. Ela até acha, cara, às vezes não tem formação na graduação, tem uma pós, mas não tem um pré, não pode assumir a responsabilidade técnica. Esse ciclo se fecha nesse momento. Uma vez cadastrado, ele pode buscar, ele vai poder assumir, ele vai preencher a RT dele, que é a anotação de responsabilidade técnica, obrigatória para qualquer serviço, e vai conseguir relacionar e fechar esse ciclo. Tá? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Obrigado.